Olá! Começa mais um Café com Autoridade, o programa que traz até você, telespectador e internauta, a possibilidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município. E hoje o programa tem a grata satisfação de estar sendo recebido na OAB de Osasco, com ninguém menos do que a presidente desta instituição, a doutora Libânia Aparecida da Silva. Obrigado por nos receber aqui em sua casa e vamos conhecer um pouco mais sobre, primeiro, a sua pessoa, depois sobre a instituição. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Obrigada a vocês por essa oportunidade de apresentar a casa e a minha pessoa. Doutora, primeiro assim, o programa, como ele traz até os telespectadores a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre cada atividade. Um presidente de uma ordem dos advogados. Uma ordem do advogado, para que serve? Para cuidar dos interesses da classe da subseção. A OAB, ela é uma autarquia federal, né? Então nós temos um conselho federal lá em Brasília, onde o presidente é o Marcos Vinícius Furtado. Aí tem as seccionais, que são os estados, São Paulo, Minas e todos os demais. No nosso estado a gente tem o Marcos da Costa, que é o presidente de lá, uma diretoria também eleita igual à composição da nossa subseção. E temos no estado 227 subseções que são relacionadas ao Marcos da Costa, né? Sob a direção do Marcos, as 227 subseções. Doutora, a ordem dos advogados, a classe dos advogados, aqui no Brasil é uma das mais rígidas pelo exame de ordem. Isso não tem noutra categoria profissional. Por exemplo, um médico, ao se formar médico, ele já pode exercer a sua função. Um advogado, ao se formar advogado, ele tem que passar pelo exame da ordem para ser reconhecido como tal. Isso nos garante ter profissionais de qualidade atuando na área, não é, doutora? Eu entendo que sim. O problema é que um profissional do direito, ele é um eterno estudante. Então, com o passar do tempo, ele saiu da faculdade, prestou o exame, passou, está habilitado. Porém, a vida toda ele vai ter que continuar estudando. É muito dinâmico, a legislação muda, os conceitos mudam, tudo muda na sociedade. Então, ele precisa continuar estudando. Não significa que ao longo de uma vida de 10, 15 anos, ele é o melhor profissional. Porque tudo mudou. Se ele se atualizou, ele continua sendo um ótimo profissional. Doutora, na questão do que é fato, do que é direito, do que é ético. Essas três palavras, elas tangenciam em determinados pontos, mas elas não são uma coisa só. Gostaria que você me falasse um pouco se a OAB ela está ligada diretamente a esses três pontos, se a ética, a boa conduta de um advogado é um fator primordial e se é vigiado pela Ordem dos Advogados, como lidar das questões de eu sou um cliente e me senti prejudicado por um advogado, a quem eu recorro? A OAB? A OAB. Nós temos aqui em Osasco, inclusive, temos um Tribunal de Ética e Disciplina, 19ª turna, e toda a subseção tem uma comissão de ética e disciplina. Então, se o cliente se sentir lesionado por um advogado, ele pode recorrer da ética. Só que muitas vezes o cliente que busca a ética, muitas vezes não é nem por causa de conduta inadequada do advogado, mas porque ele não tem interesse de pagar os honorários que o advogado cobrou. Entendi. Então, a comissão de ética, ela é feita para separar o joio do trigo, né? Identificar qual é o efetivo problema para daí dar encaminhamento a esse assunto. E existe muito isso. É óbvio que também existe o mal profissional, como existe em toda a classe. E essa é a função da ordem. Nós temos um estatuto de ética que é rigoroso, que deve ser seguido. Muitas vezes o advogado, não na sua maioria, mas uma grande parte, desconhece o estatuto. Quanto mais... Por exemplo, eu atuei na 4ª Câmara do TED de São Paulo, da seccional. E depois de 7 anos de atuação, é que eu fui ver que eu tenho por obrigação fazer a prestação de contas do processo para o cliente. Não basta eu receber um processo e repassar para o cliente os 70% e ficar com os 30% que eu cobrei. Eu sou obrigada a fazer uma prestação de contas. E eu não fazia isso. Olha, eu infringia a ética. Por desconhecimento. Por desconhecimento. Só que os meus clientes, eu falo que os meus clientes eles acabam se tornando amigos. Porque todos eles
voltam, né? Eu não tenho placa, não faço propaganda, não distribuo cartão e nunca trabalhei num processo só para uma pessoa. Trabalhei em vários. Então eles acabam voltando e eu não tinha essa necessidade. Mas hoje, desde que eu entrei lá em 2000 e tanto, lá no Tribunal de Ética, eu passei a fazer prestação de conta a todos, inclusive para aqueles que são meus amigos. E a questão fiscal? Cada advogado é uma empresa. Ao receber um dinheiro de um cliente, é natural que se emita uma nota fiscal. Depende. O profissional do direito, ele é um profissional autônomo. Existe aquele que tem a sociedade aberta, né? E aí é uma situação. E existe aquele que, como eu não emito nota fiscal. Apenas um recibo. Apenas um recibo, sou pessoa física. Mas ele pode ser declarado no imposto de renda, ele tem toda essa... Deve, né? Sim. Mesmo porque do jeito que a Receita está fazendo, tudo você informa o seu CPF. Sim. Daqui uns dias a nossa declaração vai sair pronta, a gente só vai lá assinar. Deve, mas... não sei se todos fazem. Então, o correto seria no recibo que ali constasse o seu CPF e o seu registro na OAB, para dar a garantia do cliente. Mas a senhora colocou que até a senhora, por não conhecer, e parabenizo, porque assim que tomou contato com o fato e o ato, se corrigiu. Acho que errar é humano e uma vez... percebido o erro, a senhora corrigiu. Quem somos nós para julgar? Muito pelo contrário, né, doutora? Nem os advogados estão aqui para julgar, e sim os juízes. Mas se até perante a lei do homem, os juízes têm esta atribuição. Mas se os advogados têm esta ignorância ou este desconhecimento, quanto mais nós leigos, os telespectadores, que todo mundo teve ou terá necessidade de contratar um advogado. Quando não for no bem, no mal, né? Porque quem deve tem direito e quem não tem direito também tem. E muitas vezes a gente tem até esse direito, a gente se consola, se conforma, não, deixa pra lá, e não sei o quê. E às vezes um bom acordo, e para isso servem os advogados também, né? Não só para o litígio, mas para encaminhar um acordo. Então, no meu escritório, eu tenho por prioridade tentar solucionar o conflito num acordo. Porque embora eu seja advogada, eu sempre falo que o caminho processual é o mais danoso para as duas partes. E o mais demorado, né? Porque o tribunal ele tem muita escassez de mão de obra, de serviço, a prestação de serviço dele não é boa, é demorada. Eu tenho processo que eu ajuizei os dois num dia só, um já tem sentença, já estou recebendo, e o outro... Então não há um padrão. O meu processo vai levar 1 ano, 2 anos, 3 anos? Depende, assim, de N variáveis. Depende de N situações, de N circunstâncias, de qual vara vai cair, depende do cartório, depende do juiz. Depende do recesso. De repente você entra com um processo em vésperas de recesso, não começa a contar prazo, tem toda aquela depende situação. De uma série de fatores. Depois tem greve dos servidores, depois no ano passado nós passamos por uma implantação desse sistema que vocês tiveram recesso. Isso aqui foi em janeiro. Janeiro deste ano. Deste ano. Acho que vocês tiveram aí 4, 5 meses de adaptação, onde dependendo da vara, ela tinha uma dificuldade por ainda não estar implantado, depois do período de adaptação dos seus profissionais. E ainda possuem essa dificuldade. Algumas dificuldades, ainda, né? Tem. E dá para ser assim, num cômputo geral, dizer quantos anos está atrasada a justiça assim hoje? Porque houve um tempo que era 4, 5 anos. Estamos, em média, julgando e tramitando e julgando processos de 4 anos, 2 anos, 3 anos. Ou não existe uma média mensurável? Então, tudo tem piorado na justiça. Porque se antigamente a gente tinha, vou dar números exemplares, né? Só a título de exemplo. Se antigamente a gente tinha 40 processos a ser julgado, hoje temos 80. E se antes a gente tinha 10 juízes, hoje a gente tem 5. Então aumentou a demanda e diminuiu a oferta. Exatamente. Aumenta a demanda e diminui a mão de obra. Eu tenho visto o Marinho mesmo da APATEG reclamar muito, né? Porque o cartório, ele tem profissionais, servidores novos que prestam concurso pensando, imaginando que vai ser uma coisa, ele entra
não fica satisfeito, sai fora, se desliga e daí não existe aquele profissional, os velhos estão se aposentando, outros estão afastados por doença e fica aquela carência. E o tribunal, por ter uma burocracia para obter esse funcionário de volta, fica sem. E quem é o prejudicado? O cidadão. O jurisdicionado, o advogado que trabalha com aquilo. E diretamente a população, que acaba tendo morosidade em seus processos, muitas vezes um processo até simples, um processo até... Eu tenho um exemplo, eu tenho um processo que ele é de 2003. 2003, já estamos com 10 anos. 10 anos. E ele foi para o tribunal, para a segunda instância, em 2007. Ou seja, ele levou 4 anos para ser julgado em primeira instância. E esse é o mais grave que eu tenho lá, por isso que eu estou dando mais ele... moroso. É, o mais devagar. E em 2007 ele foi para o segundo grau. O pessoal, os autores, né, eles são idosos. Um tem 77... Corre o risco deles não verem o final do processo. Não ver o resultado. Só que assim, esse processo ele está amarrado numa outra ação civil pública proposta pelo Ministério Público de uma cidade do interior, lá de Tatuí. E tem um valor depositado nessa ação civil pública que vai ser liberado para o meu cliente. Assim que houver o trânsito em julgado dessa sentença aqui. 2007. Nossa. Esta pessoa está velha, doente, necessitando, cansa de me ligar, cansa de pedir. Eu já cansei de ir lá na... Como é que é o nome? Não sei o que lá, Sarzedas, que é onde fica lá o tribunal, onde ficam os desembargadores. Desembargadores. E teve uma oportunidade, acho que foi em setembro, eu cheguei, não tinha marcado horário, porque para falar com o desembargador a gente tem que marcar horário. Eu falo mesmo sem marcar horário, porque eu sou briguenta. Então, cheguei lá na recepção, fiz lá o meu Conseguiu abrir as portas? Abriram a porta e entrei, né? Porque viram que não ia ter jeito. E aí eu levei uma petição que eu tinha para despachar e ele falou que não... que ele não despachava, que eu podia pôr no cartório. Eu falei, mas se eu puser no cartório, quanto tempo vai levar para juntar? Quanto tempo vai levar para chegar aqui? Quando o senhor vai apreciar a questão da doença dessa pessoa? Sem contar que tem celeridade, né? Porque um tem 77 anos. É casos que tendem à urgência, né? É. Aí ele falou assim, não, mas é que isso daqui... É o Pedro Alcântara, o desembargador. Não, mas é que isso daqui eu já peguei de uma situação assim, assado, cozido, deu um monte de explicação. Eu falei, né? O que o meu cliente e eu temos a ver com a... Tudo bem, temos tudo a ver com o problema do tribunal? Explica, mas não justifica. Explica e não justifica. Eu falei assim, então, nós estamos em setembro, mais um ano vai passar e eu não vou ter o julgamento disso para dar solução para o meu cliente. E o meu cliente está morrendo. Aí ele falou assim, doutora, eu prometo que eu vou ver o que eu faço. Foi julgado. Semana passada saiu o acórdão. Eu acho que ele ficou realmente comovido com a situação e com as coisas que eu juntei lá. Mas quantos processos não tem nessa situação? E muitas vezes, doutora, o que mais aflige o cliente, o cidadão comum, não é nem o ganhar ou o perder, é o desenrolar aquele processo, aquela ansiedade, aquela expectativa do que vai acontecer. Martiriza a gente, ela maltrata. Eu tenho um outro exemplo de um pai que eu entrei com uma revisional de alimentos, um pedido de exoneração em novembro do ano passado. Em outubro ele esteve no meu escritório, eu pedi o desarquivamento porque ele não tinha cópia da decisão. Em novembro eu entrei com a exoneração. Em dezembro o filho dele concluía a faculdade. O menino já tem 24 anos, já concluiu o curso há um ano e ele continua pagando pensão. Por quê? Mas a pensão... Porque não anda. A pensão para o menor de 18 anos, ela é obrigação. Para a faculdade, tem um outro nome, ela não é obrigatória, ela não é facultativa. É uma cooperação que o pai dá. Mas se a pessoa pede... Passa a ser uma obrigação. E aí ele tem que pedir a exoneração para se desincumbir dessa obrigação. Não é automático, né? Não muitos pensam que meu filho já fez 18 anos, não é automático. Depois a mãe, o filho entra com uma ação, ele não entende de onde veio. Não é automático. Aí eu entrei com a exoneração em outubro. E olha que eu vou no fórum, eu cobro, eu dou andamento, eu cuido. Está em fase de não tem mais nada para fazer, é só aguardar o julgamento, mas o julgamento não sai. E já faz um ano que ele está pagando pensão, então ele está preocupado que ele vai pagar 13º. E se deixar de pagar, vai preso. Então, mas no caso dele não tem como, porque é desconto em folha.
A empresa tem a obrigação de fazer. Ele está em dia. Ele está. Ele entrou com pedido para deixar de pagar. E nem de reembolso do valor pago. Não tem reembolso. Aquilo que foi... Não tem devolução. Não tem devolução. Ah, entendi. E ele quer parar, ele quer se desonerar desse ônus, dessa obrigação. Se bem que quando se pensa de filho, não chega a ser um ônus, porque ele tá contribuindo com o futuro da sua prole. Eu acho que também é faca de dois gumes, mas não é o mérito social, jurídico. Exatamente, aí é outra questão. Não questão é de sentimento, é questão de índole, é questão de conteúdo, é questão de um monte de coisa que a gente não tem que analisar. No processo... Não dá, é o que está ali, é o que está no processo, quando é que termina a obrigação? No final da faculdade. Quando é que terminou a faculdade? Dezembro de 2012. E o juiz não dá a tutela antecipada para poder cancelar isso. Que a gente pede, todo advogado pede a tutela antecipada para eximir. E eles não dão. E em fazendo um acordo com a ex-mulher, com o filho... Não tem situação que não tem acordo. É litigante, né? É litigioso, não tem É briga para o resto da vida. Tem gente que gosta de ver sentença. Não gosta de fazer acordo. Não gosta de fazer acordo. Principalmente na família, na seara de família. Eu já entendo que nas questões de família deveria ter mais compreensão e conversar para solucionar. Porque a família não acaba. Acaba o relacionamento do casal, mas se tem filho é para o resto da doutora, vida. É muito bonito isso. Eu, particularmente, que tenho essa essência familiar, a senhora tem essa essência familiar por dizer isso, mas se a gente olhar os casos penais, é filho matando pai, é pai matando filho, quer dizer, esse amor que deveria ser uma questão natural, e não estamos aqui fazendo julgamento de valores nem nada, mas a questão é que o mundo está... Não sei se a informação está rápida demais, mas essa história da mãe matar os dois filhos, da menina matar os pais para ficar com a herança, isso tudo choca a gente, né? A mim choca, porque eu nunca faria isso e também não consigo enxergar um filho meu vindo pra cima de mim. Muito ao contrário, eu falo que minha filha tem 30 anos, mas se eu falar que eu vou te dar uma surra, ela vai ficar quieta esperando eu bater. Então, a mim choca. Agora, o que faltou para essa criança, para ela tomar uma atitude dessa? Às vezes não faltou nada, ou às vezes ela teve muito... Às vezes excesso. Às vezes ela teve muito, não deu valor a certos valores, né? De carinho, de sentimento, de coisa gostosa, né? Que é aquele... O estar junto é que é bom, né? Não é a questão financeira, a questão de material, mas é a questão sentimental. Quantas vezes será que essa família sentou junto para almoçar, ou para fazer um churrasco, ou para trocar presente, ou para parabenizar? Às vezes não existiu isso. Então, se não existiu isso, não tem sentimento. Doutora, o nosso papo está extremamente gostoso, mas vamos fazer um rápido intervalo e assim que voltarmos, eu acho que seria interessante continuarmos com este paralelo justiça-sentimento. Fiquem aí, voltamos já. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil. Cada um com os seus problemas. E o CVV? Para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. A detecção precoce aumenta a chance de cura do câncer de mama. Olhe e sinta o que é normal e o que não é em suas mamas. Caso perceba alterações, procure um médico. Se você tem mais de 40 anos, faça o exame clínico uma vez por ano com um profissional de saúde. Se você tem de 50 a 69 anos, faça também uma mamografia a cada 2 anos. O cuidado com a sua saúde é um gesto de amor à vida. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Melhorar sua vida, nosso compromisso.
Esse é o João Barbeiro, um verdadeiro perigo ao volante. Não respeita nada, nem ninguém. Não dá sinal, não dá preferência e não dá atenção alguma à sinalização. João Barbeiro se acha espertinho e sempre quer se dar bem. Mas quando avança o sinal, acaba se dando mal. Seu Barbeiro! No trânsito, não seja como João Barbeiro. Respeite as leis, os pedestres e seja consciente. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia. Onde tem respeito, tem direitos humanos. Onde não tem, diz que 100. Diz que 100. Diz que 100. Diz que 100. Defender os direitos humanos é uma tarefa de todos. Faça a sua parte. Denuncie. Voltando com Café com Autoridade, hoje esse bate-papo gostoso com a doutora Libânia. E nós falávamos, doutor, um pouco sobre razão, sobre sentenças propriamente ditas, sobre leis e sobre emoção. É muito gostoso quando as coisas se misturam, né? Quando o sentimento tem as mesmas tendências da legislação. Mas isso não é uma constante, né, doutora? Não. Eu falo que o advogado, ele tem a obrigação, né? A obrigação de buscar a felicidade para o seu cliente, né? Porque quando um cliente ele vai até um advogado porque ele está com um problema, o que ele quer? A felicidade, sim, né? Ele quer ficar satisfeito com o resultado. Só que muitas vezes o que ele entende que está certo para ele, que é correto para ele, a outra pessoa vai vir para fazer o contraponto e dar a versão dela. Mostrar as provas dela. E aí cabe ao juiz ver qual é a melhor prova e aí quem é que vai ficar satisfeito? Muitas vezes nenhum dos dois. Né? Porque, às vezes ambos. Às vezes ambos e muitas um só ou nenhum dos dois. É que eu acho que é o mais comum, né? Uma vez litigar, uma vez brigando, uma vez tendo a briga, porque mesmo quando você bate, vamos supor, você dá o soco na cara de uma pessoa, a cara da pessoa dói, mas a sua mão também dói. Exatamente então, acho que quanto menos pudermos litigar nessa nossa vida, acho que melhor, né? Então, mas a cultura, eu acho que do cidadão é essa, né? É de brigar, de buscar, de ganhar. De qualquer forma. De ter muitos, até de obter uma vantagem. Existem pessoas que não têm o direito, não. Ela planta um direito para ela passa a acreditar. Passa a acreditar. Ela se torna convincente, ela fala com uma convicção que macieira da manga e macieira da manga. Vai dar manga a partir daquele momento. E aí ela passa a buscar aquilo. Então ela é uma pessoa que ela é natureza, é pronta para briga. E acho que isso é natural do ser humano, né? Em qualquer camada social, em qualquer região. O litígio, a briga, a disputa, ela é desde que se entende que o homem é homem. Desde o homem da caverna se briga por causa da caça, por causa da mulher, por causa da terra, por causa da água. E eu acho que não muda. Mas eu tenho comigo, doutora, que está melhorando, só que nós temos muito mais informação de casos hediondos, casos grotescos, isso é o meu parecer particular, porque a informação está muito rápida. Acho que crimes como estes que estão aí na mídia, estão acontecendo, eu acredito que sempre houve, porque não dizer talvez até em maior quantidade. A diferença é que hoje é divulgado, né? Muito divulgado. E antigamente podia ser escondido. A informação e aí ninguém tinha conhecimento. Essa dinâmica, né? Não tinha conhecimento. A imprensa, ela tem um fator bom, às vezes, e ruim. Sim, né? E ao mesmo tempo que ela informa, ela forma opinião, por isso devemos tomar muito cuidado com esta mídia que você está recebendo em sua casa agora, porque nós temos um poder de formar opiniões, de trazermos. É lógico que nós aqui particularmente temos a intenção de informar, mas às vezes mesmo sem querer a gente tem alguma tendência, a gente tem uma preferência pela cor verde e eu vou estar usando uma camisa verde e isto pode de certa forma até que inconsciente, né, doutor, estar influenciando. Também não só pelo fato de você ter o poder de convencer o outro,
mas também depende de como o outro é. Está preparado para receber essa informação. Sim. Porque muitas vezes eu falo assim, ó, você está falando A, querendo dizer A, e ele está entendendo B, sim, e ele passa o B. Passa o B. Então, depende isso é natural, é o ser humano. O ser humano é uma caixinha de surpresa, como dizia meu avô, a gente não sabe o que sai de lá. E é isso que dá a graça do viver, né? Isso que dá a graça de estarmos aqui neste plano. Eu particularmente acredito e não escondo e sempre falo que existe uma razão de ser, existe um ser superior, existe um arquiteto universal disso tudo, que ele não está rindo da nossa situação não, mas ele está nos dando a oportunidade de aprender. E os advogados aqui na presença da presidente da Ordem dos Advogados de Osasco, é um título bacana, importante. É um título de 2 anos, doutora? 3. 3 anos. Mandato de 3 anos. Então a senhora está aqui nessa gestão de 3 anos e os advogados que quiserem se associar, eles como proceder e quais as vantagens em fazê-lo? Então, todo advogado que se torna advogado adquirindo a carteira da ordem já é um associado da ordem. Ah, naturalmente. Naturalmente. O advogado que não é um associado da ordem é o que ainda não prestou o exame. Que não prestou o exame e não tem a carteira. Tanto é o estagiário que tem a carteira, quanto é o advogado. Não é o bacharel, aquele que não tem a carteira, que não pode atuar como advogado. Ou como estagiário, porque já não... Ok. E quais as vantagens? Nós temos CAASP, nós temos livraria, nós temos dentista, nós temos médico, nós temos convênios com várias entidades para desconto, com escolas, faculdades, pós. Em Osasco, né, com esse mandato, nós conseguimos vários convênios que tem no nosso jornal. Então, mas, doutora, aproveitar toda essa oportunidade. Agora me fale um pouco da pessoa. Não vou nem chamar de doutora. Me fale um pouco da Libânia Aparecida da Silva. Nascida no interior de São Paulo. Qual cidade, doutora? Ipauçu. Ipauçu. Nasci em Ipauçu, interior de São Paulo, final da Castelo, à sua esquerda. Ali nas regiões de Avaré, Ourinhos? Ourinhos, Santa Cruz, aí é minha cidade. Cidade grande? Muito. Se você passar 100 por hora, você não vê ninguém. Se muito, tem 2, 3 semáforos. Eu falo assim, tem a igreja, a casa do prefeito e a minha casa, da minha família. É muito pequena. Mas, doutor, hoje deve estar maior. Uma vez eu visitei uma cidade, tem algum tempo, acho que uns 20 anos, 25 anos, e os telefones eram de 3 dígitos. A cidade, os telefones, não tinha 1000 telefones na cidade. Acho que deveria ser um PABX que atendia aquela cidade. E como é gostoso morar em cidade pequena, na parte humana, as pessoas se cumprimentam, se conhecem. Tem o lado bom e tem o lado ruim também, porque você precisa tomar cuidado, qualquer coisa que você faça, todos ficam sabendo. Uma cidade pequena como essa, também tem um fórum, também tem litígio, as pessoas também brigam por posses e poder? Brigam do mesmo jeito, porque é a natureza humana, não importa se numa sociedade pequena ou numa sociedade grande. A diferença é que por lá ser pequeno, é mais fácil de você conversar e resolver as coisas. Ou não, ou às vezes dependendo, sai no homicídio, né? Ou não. Às vezes sai, dependendo do ser humano. Sai do civil, do família e vai para o crime. Vai para o crime, exatamente. Doutor, falando em crime, tomando como hipótese uma situação, uma pessoa ela é suspeita de ter cometido algum delito, algum crime mesmo, e ela passa a ser detida por uma prisão temporária para que se faça uma investigação. Concluído o inquérito, concluídas as investigações, se detecta que esta pessoa é inocente. Só que ela foi lesada. Ela perdeu o conceito em sua família, ela perdeu seu emprego, ela perdeu a credibilidade junto aos seus amigos. O Estado indeniza uma pessoa como esta? Tem várias justificativas para o Estado não indenizar. Que ele pode buscar como advogado, eu vou dizer para você assim, tem 50% de chance de ganhar. Né? Ele pode buscar um direito dele. Mas se ele vai ser indenizado é outra história, porque tem justificativa para o Estado, para ele ter sofrido aquele constrangimento. Existia indício, existia uma prova, baseada em alguma coisa, eles fizeram isso. Mas em caso de homônimo, não sou eu, não é o... Eu vou falar de uma situação que aconteceu, então, crucial, pontual, mas a família não quis. Nesse caso, cabia uma indenização. Cabia. Um rapaz, ele estava namorando, ele estava aliás, o pai quem me chamou para trabalhar nesse caso, ele é um amigo da família de muitos anos. E ele trabalha na carceragem,
Ele é agente penitenciário aqui do CDP de Osasco. Então ele falava assim para mim, toda vez que eu ia lá, né, para visitar um preso, pegar a procuração, conversar, ou levar uma notícia, ele falava assim: veio visitar um inocente, doutora? Oh, meu Deus. Ironizando ou não? Era o que ele sentia? Era o que ele sentia. Veio visitar um inocente, doutora? Mas tirando sorrindo da minha cara, né? Que relação de amizade. Aí eu falava, pois é, né? Ele falou, tenho 2.000 aqui. 2.000 inocentes A gente aqui. só vai na igreja buscar. A gente vai, pega as pessoas e põe aqui dentro. Aí eu falei assim pra ele, eu falei assim, não fala assim. Tem gente aí que realmente é inocente. Tem muitos culpados, óbvio. Mas tem gente que é inocente. Ah, doutora, você acredita em Papai Noel. Eu falei assim, não, eu acredito no direito, eu acredito no homem. E eu acho que tem gente que é inocente, porque eu já absolvi tanta gente. Ah, doutora, a senhora absolveu porque a senhora deu sorte. Aí eu olhei assim para ele e falei assim, olha, Deus permita que um dia você não se encontre numa situação de injustiça. Passou. Ele me liga às 6 horas da manhã um dia, porque o namorado da filha dele tinha sido preso por crime de roubo, e nessa situação do roubo, um dos miliantes havia sido baleado, morto, né? Então seria um latrocínio, crime grave. Roubo seguido de morte. E aí o menino tinha sido preso. Só que o menino estava na casa dele na hora do crime, com a namorada, com a filha dele, namorando, com ele lá, com a mãe, com a esposa, com o sobrinho. E de alguma forma ele consta nos autos do processo. Por que ele constou? Porque os outros, quando foram presos lá, o que faleceu, que foi levado para o hospital, não me contem o que eu acho, porque eu não vou dizer o que eu acho, mas os policiais, na hora que pegaram essa criatura, ele morreu. Mas o depoimento dele ficou Mas registrado. O polícia pegou o celular dele e tinha ligações. E tinha uma ligação que era para esse menino. Tinha ligação? Tinha. Sim. Porque ele estava na casa namorando, na casa desse conhecido, com a namorada, e ele recebeu a ligação desse cara. Então é crime ser amigo do bandido. É crime ser amigo do bandido. E aí recebeu a ligação, e que nem amigo era, né? Conhecido. Aí ele recebeu a ligação e falou, você é louco? Tô na casa da minha namorada, onde vocês estão? Ah, estamos aqui em Carapicuíba. Não vou, o que vocês estão fazendo? Ah, aconteceu isso. Dane-se, não quero saber. Só que esse menino, ele era filhinho de papai, não trabalhava, tem moto, tem carro. O genro do seu cliente? O genro. Tem moto, tem carro, então ligaram para ele, porque ele tem carro, para ele poder ir lá. Fazer como eles dizem, fazer o corre. Ajudar, porque eles tinham abandonado o carro e queriam fugir. Resumo da ópera. Ele se negou a prestar o socorro, mas... Se negou a prestar o socorro, 2 que fugiu, porque eles estavam em 3 lá, 2 que fugiu, um fugiu com a arma, e o outro foi pego na casa dele, o policial foi até lá, porque esse menino que ainda estava vivo, disse que entregou os outros 2, e aí os policiais foram até a casa de um, depois foram até a casa do outro, não encontraram arma, foi até a casa desse menino de madrugada, prenderam ele também, só que entraram dando porrada, arrancou de lá, encontrou uma arma, que era a arma do pai do menino, que estava dentro de uma caixa de madeira, que nunca tinha sido usado, que tinha nota fiscal, que tinha tudo bonitinho. Só que ele catou a arma, o polícia, porque a vizinha viu, deu um tiro pro alto. Não estou falando mal da polícia, não estou falando mal da polícia. Está contando os fatos. Estou contando o que aconteceu. Ele foi preso na hora que... Aí é prisão temporária ou em flagrante? Não, flagrante. Aí nós conversamos com o delegado, eu levei a nota fiscal, eu levei o pai para falar, só que a arma estava irregular. Porque tinha vencido o porte e o pai, por falta de dinheiro, não tinha renovado. Mas estava lá, nunca tinha sido usada. Era possível identificar que nunca tinham sido usadas. As balas estavam lá, estava tudo lá, nota fiscal e tudo. Até aquele disparo seria possível. Até aquele disparo seria possível. Ou seja, seria possível se tivessem guardado o projétil. Porque o morto estava ali, não estava? Ainda ia fazer a balística. Era só fazer balística, mas como fazer balística se sumiram com as balinhas? Mas mesmo que tudo isso acontecesse, o menino estava recluso. Ficou preso 6 meses. 6 meses? 6 meses. E só foi adiantada a audiência porque nós entramos com HC e foi determinado algumas coisas e foi feita a audiência. E na hora lá, e o promotor, diante da gente ter ido na delegacia, ter apresentado as notas, ter feito tudo, o que o promotor colocou na denúncia?
que o meu cliente, em tese, né, não tinha participado do crime lá porque a contribuição dele foi emprestar a arma para o crime. Que não tem participação? Uma vez, não tem. Se ele realmente tivesse emprestado, ele responderia. Mas não tem, a arma não foi encontrada. Mas não era essa arma, não era essa arma. Mas como esta arma foi encontrada e os policiais disseram que era... Mistura os fatos. Exatamente. Só que eu ficava assim, Jesus, como que eu vou convencer o juiz de que esta arma não foi a utilizada? Porque os policiais vão falar que era. Vão reconhecer a arma. E eu não sei mais o que vai acontecer. Quer dizer, a gente tem noção do que vai acontecer, do que está ali. Aqueles filhos das putas, com todo respeito, que foram presos, um deles indicou o meu cliente. Não sei porquê, se tinha raiva, se tinha bronca, ou se apanhou, ou se alguém determinou, não sei porquê. Mas indicou. E o outro não. O outro disse que ele não tinha participação de nada, que ele não estava, que a arma não era dele, que ele não sabia. E aí? Qual foi a minha salvação? Eu fui para lá rezando, né? Qual foi a salvação? A vítima, na hora que contou como aconteceram os fatos, ela falou, inclusive, o volante do meu carro ainda está com o furo da bala que eu não pude arrumar. Na hora que ela falou que chegou a minha oportunidade, eu falei assim, a senhora disse que o seu volante está com o furo da bala. Teve perícia nesse carro? Teve. Eu falei assim, mas foi perícia de policial fardado ou sem farda, né? Ele estava fardado? Sem... Não, ele estava sem farda. Inclusive, ai que delícia. Inclusive, o policial... Aí eu falei assim, e foi encontrado alguma bala, alguma coisa dentro, porque não tinha apreendido, não tinha apreensão de projétil. Foi encontrado alguma bala, alguma coisa dentro do seu carro que não era da senhora, que era dele? Foi, inclusive, o projétil, né? A bala lá, ela falou bala. A bala que foi encontrada dentro do meu carro, porque transfixou o ombro do rapaz e bateu no... E o projétil ficou dentro do carro. E a polícia científica não encontrou? Encontrou. Inclusive, a polícia encontrou esse projétil e entregou para um rapaz de farda. Tá errado. Como assim? Como assim ele entregou para o rapaz de farda? Ele tinha que ter colocado dentro do envelopinho plástico, lacrado e mandado para o IC, né? Juntar os autos. Não é? Por que ele entregou para o rapaz de farda? Porque o rapaz de farda tinha pego aquela arma lá na casa e tinha dado um tiro pro alto. Né? Doutora, e aí tinha que sumir a bala. Doutora, é um pouco grave isso que estamos comentando aqui. É verdade, mas eu não vou falar os nomes de ninguém, mas que isso aconteceu, aconteceu. Aí o que aconteceu? Terminou o assunto, falou, correu, aí o juiz falou assim, bom, vamos às alegações finais, 20 minutos para cada um. Aí um advogado falou, ai doutor, mas eu queria prazo. Eu falei, não doutor, vamos fazer agora. Aí ele olhou para mim e falou, aliás doutora, por que seu cliente está preso? Diante de tudo que foi ouvido ali, diante de tudo que todo mundo falou. Eu falei, pergunta para cair na prova da USP. Porque o doutor ali não liberou meu cliente, apesar de eu ter pedido várias vezes. Doutora, visto a complexidade do tema que a senhora nos trouxe, da complexidade dos fatos pontuais, verídicos... E nesse caso, eu queria fazer uma ação de indenização. Voltando àquela pergunta que você me fez. A senhora, por conta de que o sistema precisa ser mudado, o sistema como um todo, o sistema... do operacional, das polícias, a polícia militar, o judiciário, aos olhos do que nós enxergamos como ideal, aos olhos de uma justiça mais próxima de Deus. Tem muito caminho a percorrer a justiça do homem para a justiça justa, realmente divina? Tem, mas eu volto a falar. A gente sempre se depara com um problema disso tudo. É a falha humana em qualquer setor. A falha humana em qualquer situação. É a falta... Gente, tudo bem que o bandido tem que ser preso, ele tem que cumprir a pena dele, ele tem que pagar pelo que ele fez. Mas nessa situação, por que não fazer o que é correto? O telefone dele estava ali no celular? Tava. Era na hora do crime? Era. Mas ele estava lá? Por que eu ia ligar para você se você está junto comigo aqui cometendo um crime? Sim. É uma questão de bom senso aí, uma questão de lógica. Por que se eu, policial, vou lá e pego uma arma lá dentro da casa, dentro de uma caixa de madeira, que nunca foi usada, por
que eu vou colocar aquela arma como sendo utilizada naquele crime se não foi? É mentira. Mas aí fica a palavra do portador, do proprietário da arma, contra a palavra do policial que executou o disparo. Ele vai dizer que não, vai dizer que sim. Aí teria que fazer a balística, saber onde estava a pólvora. Então, mas aí quem foi que criou todo esse problema? Não foi o sistema. Foi o ser humano. Sim. Porque se aquela pessoa que foi lá fazer aquela apreensão, que foi lá fazer aquela captura, fosse honesto o suficiente. Entendi seu ponto de vista. Fosse honesto o suficiente, porque aquela arma estava lá, aquela arma estava irregular. É pontual. Você acredita que é pontual? São pessoas que estão inseridas no sistema que denigra a entidade como um todo. Exatamente. E aí temos maus profissionais na polícia militar, na polícia civil, na advocacia, falar, na igreja, em qualquer lugar temos. Na escola, enfim, no hospital. Eu falo que todo o sistema, não é que o sistema está errado. As pessoas estão erradas. Estão imaturas perante um plano divino. As pessoas estão erradas. Porque o sistema carcerário é ruim, é horrível. Podia ser melhor? Podia, porque se lá nos Estados Unidos nós temos... Tem sistemas que realmente reintegram o cidadão. Reintegram o cidadão. Aqui parece que é uma escola, é um cursinho de especialização. É uma especialização. Mas por quê? Porque não tem dinheiro para melhorar aquilo lá? Tem sim. Tem verba destinada em pouco não, doutora? Tem. A gente sabe que tem. Eu não sei quanto não sei para mão de quem que vai, mas tem. E por que não aplica lá onde tem que ser aplicado? Não chega, né? Não chega, vai desintegrando no caminho. Ou sobra de interesse. Mas de um outro lado que não é o da sociedade, que não é do bem comum. Sim. Doutora, eu fico muito satisfeito em ouvir palavras como a da senhora, porque eu sei que muitos cidadãos compactuam com esse seu entendimento e não têm a mesma voz que nós temos. Modéstia à parte, eu tenho, a senhora tem. Então, pessoas na nossa esfera, com esta visão, podemos fazer a diferença. Um programa como este, que vai ter uma abrangência de milhares, milhões de lares, pela internet, pela net, pela multivia, fazer cada um de vocês pensar um pouco em como fazer a nossa parte para mudarmos. E se você é um policial que anda à margem do seu trabalho, pense um pouco, porque lá atrás, aquele garoto que você prendeu pode ser um inocente, pode ser uma pessoa que está pagando por um crime que muitas vezes a sua vaidade não permita você corrigir. Eu prendi, agora deixa desenrolar, porque eu não vou assumir que eu fiz isto por erro meu. Então deixa eu dar um disparo aqui, deixa eu implantar uma droga ali, que muitas vezes acontece, por vaidade. Te peço encarecidamente, policial, abra a mão do seu orgulho, abra a mão da sua vaidade e faça a justiça se aproximar cada vez mais da justiça divina. Eu gostaria de encerrar o nosso programa aqui, dando à senhora, doutora, a palavra para dizer o que quiser para os nossos telespectadores. Bom, diante de tudo isso que a gente conversou, o que eu quero pedir para cada cidadão, e isso engloba todos, advogado, policial, promotor, juiz, enfermeiro, cidadão que não faz nada, aquele que não tem qualificação nenhuma, pense em ser uma pessoa boa. Não se preocupe com o que o outro está ganhando, se preocupe com aquilo que você tem, com aquilo que você pode passar de bom para o outro. Porque se você pensar em ser o melhor, todo mundo melhora, porque à sua volta todo mundo vai melhorar. É verdade. Acho que complementando, não complementando, mas dando meu parecer no que ela disse, é a lei da ação e reação. Faça o bem que o bem retorna, faça o mal que não tenha dúvida, ele retornará. O Café com Autoridade vai ficando por aqui. Tenham todos um ótimo continuar do dia, por estarmos na internet, pode ser dia, noite, madrugada, enfim, tenha uma ótima semana. Voltamos na segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Até lá!